Olá, queridos professores e professoras do EZ. Bom, a nossa lição dessa semana será a lição número 12, né? E seu título é Você pode ser vitorioso. O objetivo é ensinar o aluno a vencer na luta contra o inimigo das almas. Após a lição, o aluno deverá saber que em Cristo ele pode vencer na luta contra o pecado, sentir gratidão pela vitória oferecida por Cristo, responder procurando usar a armadura de Cristo. Esta é uma lição sobre a confiança. E para nossa leitura auxiliar temos no livro Como Encontrar a Paz Interior, as páginas da 100 a 108, para que a criança possa compreender melhor como ela pode encontrar, como ela pode ser vitoriosa, né, através de Cristo. A nossa senha dessa semana é a seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Que tenhamos uma ótima semana e que consigamos passar para os nossos pequenos na lição 12, que eles podem tudo e eles podem ser vitoriosos com Cristo. Amém. No Conquistando a Atenção, mostre um capacete de motoqueiro. Permita que os alunos experimentem. Dê alguns cascudos em um aluno que esteja com capacete e pergunte: você sentiu alguma dor quando eu bati? Ele rapidamente dirá que não. Por quê? Porque estava protegido pelo capacete, não é mesmo? Por que os motoqueiros usam capacete? O que acontece se um motoqueiro cair sem estar com capacete? Se você não estiver com capacete, o que teria acontecido quando eu bati? Você iria sentir dor, não é mesmo? Existem situações em que precisamos estar protegidos. Uma delas é durante uma guerra. E hoje falaremos sobre uma guerra terrível. Você começará a sua lição através desse Conquistando a Atenção, porque a criança vai achar interessante, né? O que precisa usar numa guerra? Bom, começaremos a nossa lição. Fixe as fichas no mural desordenadamente. Oriente os alunos a organizar as palavras que formam as perguntas. Nas fichas você fará pequenas fichas escrito assim: que tipo de guerra, né? Em uma parte. Temos de enfrentar, em outra parte. Onde ela acontece, você vai botar numa parte. Como podemos, em outra parte, vencê-la. Peça aos alunos que preencham as palavras que faltam em seu cartão individual para descobrirem a pergunta do dia. Depois, divida a sala em 4 grupos ou duplas. Dividir as perguntas 3 e 6 entre os grupos e dar 5 minutos para que encontrem as respostas. Bom, essa aqui será a ficha que eles irão completar na página 96, certo? Agora eu vou voltar para a pré-aula. Agora que já entregamos o coração a Jesus, é melhor você se preparar para a guerra. Satanás, nosso inimigo, está mais irritado do que nunca, porque ele perdeu antigos aliados e fará tudo o que puder para nos convencer a pecar, para nos separar de Jesus. Satanás é inimigo de Deus e tem um exército inteiro de demônios que estão sempre nos atacando. Mas não precisamos ficar com medo, porque Jesus disse: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13, 5. Além do nosso anjo da guarda, que nos protege dia e noite, há outros milhares e milhões de anjos bons, prontos
para cumprir as ordens dele e nos salvar do inimigo. A Bíblia nos diz que Jesus é poderoso para impedi-los de cair em pecado e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Judas 1:24. Mesmo com toda essa proteção, surge a dúvida: por que um crente cai em pecado mesmo depois de ter entregue a vida a Jesus? Vamos entender? Mostre um rosto mau e diga: este rosto representa a natureza humana, que está sempre errando e pecando. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nasce em nós uma nova criatura. Mostre o rosto bom, uma natureza diferente, espiritual, que deseja obedecer a Deus. Aponte o rosto mau. Mas o que acontece com a velha natureza? Aquela que gosta de fazer coisas erradas. Ela não desaparece na hora, não. Chega uma nova criatura, mas a velha continua. Como as duas são muito diferentes, começam logo a brigar. Bom, na página 95, você terá os dois rostinhos, tanto da nova como da má criatura, para estar passando para cada aluno seu ou para estar colocando no paletinho de churrasco para estar explicando para o aluno. Entendeu? Que o bonequinho com 2 coraçãozinhos nos olhos é a nova criatura e o outro é a velha criatura. A velha natureza diz: faça uma voz arrogante. Quero fazer a minha vontade. A nova natureza diz: faça uma voz humilde. Agora pertence a Jesus. Quero fazer a vontade dele, não a minha. E desse jeito, a guerra está feia e feita. Todos os dias, Satanás tenta nos convencer a seguir a antiga vida de pecado. Mas não precisamos atender ao que ele diz. Jesus vive em nós e é maior que Satanás. Ele nos dará a vitória. Peça aos encarregados das perguntas de domingo que apresentem suas respostas. De qualquer forma, vamos aprender mais sobre isso. Escreva a palavra eu em letras maiúsculas na lousa ou em um cartaz, em um emoji nervoso do lado esquerdo e um emoji feliz e amoroso do lado direito. São 2 forças lutando. E qual delas vai conseguir vencer? O que vocês acham? Dê tempo para que respondam e expliquem o porquê de suas respostas. Ajude-os a chegarem à seguinte conclusão: a natureza que estiver mais forte vencerá a guerra. Escreva Satanás ao lado do emoji nervoso. E ao lado Satanás quer fortalecer a velha natureza. Escreva Deus do lado do emoji amoroso. Do outro lado está Deus, querendo fortalecer a natureza. O que eles fazem? Satanás quer fortalecer a natureza má e enfraquecer a nova, com 2 coisas: as tentações e as perseguições. Por exemplo, para uma menina, sua melhor amiga da escola pode dizer: passe maquiagem e ficará linda. Para um menino, pode ser que seu amigo diga: venha jogar Mortal Kombat comigo, é muito legal.
Essas são tentações. Existem também as perseguições, preparadas para enfraquecer a nova criatura. Por exemplo, as meninas podem ser chamadas de bobas por usar saia comprida. Um garoto que não se recusa a enganar a professora pode ser chamado de mole ou de medroso e assim por diante. Mas Deus não deixa de agir também. Ele está o tempo todo ajudando a nova natureza a se tornar mais forte. Ele oferece poder para resistir à tentação e força para suportar as perseguições. Então, quem decide qual das duas naturezas vai vencer, dê tempo para que respondam e expliquem o que e o porquê das suas respostas. Ajudai-os a chegar à seguinte conclusão: nós decidimos. Circule a palavra eu decido. Sabe como isso acontece? Quando cedemos às tentações, deixamos de orar. Deixando de orar, estudar a Bíblia e obedecer, estamos fortalecendo a velha natureza. Ela será a vencedora. Quando pela fé dizemos não às tentações, oramos e estudamos a Bíblia fervorosamente, estamos fortalecendo a nova natureza. Então, ela será vencedora e nós também seremos, se decidirmos isso. O apóstolo Paulo nos fala de como podemos vencer a guerra contra Satanás. Peço aos responsáveis pela pergunta de segunda-feira que apresentem suas respostas. Vamos entender melhor? O primeiro segredo é trocar de roupa. Estranharam isso? Então vejam. Mostre o boneco com as roupas velhas e sujas. Paulo diz que devemos nos despir do velho homem, tirar as coisas que são da velha natureza. Por exemplo, o egoísmo. Tire uma peça de roupa do boneco. Nós sempre queremos o melhor para nós. A mentira. Tire outra roupa, outra peça. Às vezes tentamos escapar de um castigo. A mentira, dizendo uma mentirinha, né? A preguiça. Tire outra peça. Muitas vezes preferimos nos divertir e deixarmos de cumprir nossas obrigações. E assim por diante. Tire outra peça. Nós precisamos tirar tudo isso da nossa vida. Então, Paulo nos fala para vestirmos as roupas da nova criatura, sendo bondosos, obedientes, verdadeiros. Este é o primeiro segredo para a vitória na guerra contra o mal. Daqui a pouco falaremos no segundo segredo. Agora vamos falar mais dessa guerra. Você não a pode ver, não a pode ouvir, mas a pode sentir. A guerra entre a nova vida e a velha vida é tão real como a guerra em que os soldados travam no campo de batalha. Mas onde é o campo da batalha dessa guerra invisível? Peça ao aluno que lê Efésios 4:23. Surge um pensamento pecaminoso, por exemplo. Se eu pudesse pegar aquela lapiseira bonita da colega para mim. Esse pensamento fica tentando entrar na nossa cabeça. Se dermos ouvido a ele, vamos acabar roubando. Para vencer esse mau pensamento, podemos dizer: Senhor Jesus, não quero esse pensamento mau. Ajuda-me a pensar em coisas boas. Deus promete que se entregarmos nossos pensamentos a Ele, receberemos poder para pensarmos em coisas boas. Essas coisas boas estão descritas em Filipenses 4:8.
Mostre a passagem na Bíblia e vamos falá-lo em forma de jogral. Organize os alunos para lerem o jogral no cartão que receberão, que vem escrito assim: professor, todos. Lá na página 84 tem ele colorido, né? Vou estar mostrando. Esse aqui é o jogral. Bom, como eu mostrei, esse jogral está na página 96. Aí o jogral diz assim: professor, quanto ao mais irmãos, todos, tudo que é aluno da dupla do grupo número 1, verdadeiro, todos, tudo que é aluna ou da dupla ou grupo número 2, honesto, todos, tudo que é aluno e dupla e grupo 3, justo, aí todos, tudo que é alunos da dupla ou grupo 4, puro, aí todos, tudo que é a dupla ou aluno do grupo 5, amável, todos, tudo que é, e assim vai. Aí vai para o 6, né, que é o último, a dupla ou o grupo. 6, de boa fama. Aí o professor, se há alguma, as meninas, virtude. O professor, se há algum, os meninos, louvor. Todos, nisso pensai. Assim a criança poderá compreender que é para ela pensar apenas pensamentos bons, né? Pedir ao Senhor pensamentos bons. Agradeço a participação de todos no jogral. Na lição de vocês, na pergunta 2 de terça-feira, há 2 promessas muito boas para falarmos. Quando aparecer uma tentação, peça ao aluno que leia Salmos 139, 23 e Provérbios 16, 3. Vejam que ter bons pensamentos é um segredo para a vitória. O segundo segredo para a vitória que Paulo fala está em Efésios 6, 14 e 17. Entregue os envelopes para 6 alunos. Cada um deve olhar e identificar em silêncio a peça da armadura que está no seu envelope e se preparar para ler o versículo atrás das figuras. Enquanto isso, diga: pensem em uma coisa. O astronauta usa um traje especial. Os mergulhadores usam um traje de mergulho. E todos os soldados romanos usavam armaduras. Todos esses trajes têm a função de proteger a vida. Você também luta no exército do príncipe Emanuel. E para resistir às astutas ciladas de Satanás, você precisa usar uma roupa especial, que se chama armadura de Deus. Para que serve uma armadura? Para proteger e lutar em uma guerra. Para conhecermos bem a armadura do cristão, eu vou descrever cada parte aqui. O aluno que estiver com a parte da armadura que eu estou descrevendo deve vir à frente para ler o texto que está na figura e depois fixá-lo no mural. Na página 95 e 94, nós teremos as armaduras e seus versículos, tá vendo? Vocês deverão estar imprimindo e dando para os alunos. Organize as figuras de Jesus, do planeta Terra, das mãos em oração, da volta de Jesus da Bíblia. Prepare-as para colocar no mural ou lousa. Diga: uma peça forte e longa que envolve a cintura dos soldados e mantém todas as peças da armadura unida. Esta é a criança, o aluno, com a figura do cinto deve ler Efésios 6,14, atrás da figura, e fixá-la no mural ou lousa. O cinto representa a verdade. Satanás é o pai da mentira.
E para combatê-lo, precisamos da verdade. Jesus é a verdade. Diga, esta peça da armadura cobre o corpo do soldado, desde o pescoço até a cintura. É feita de placas de metal, para que nenhuma espada possa atravessá-la. Ela protege o coração e os pulmões do soldado. Posso vestir essa peça da armadura praticamente o que é certo e combatendo o pecado com a ajuda de Jesus. Esta é o aluno deve ler Efésios 6,14, atrás da figura, e fixar a figura da couraça. A couraça é a obediência pela fé em Jesus. Fixe a figura da lei e de Jesus. Diga, essa parte da armadura protege os pés do soldado. Ela ajuda o soldado cristão a levar o evangelho da salvação a outros. Estes são o aluno 3 deve ler Efésios 6,15 e fixar a figura dos sapatos. Diga, os sapatos que são a pregação do evangelho ao mundo. Fixe a figura do mundo. Diga, esta peça da armadura é feita de madeira ou metal. Ela dá proteção dupla a quase todas as partes do corpo do soldado. Quando Satanás lança contra nós seus dardos inflamados, podemos colocar esta peça da armadura à nossa frente. Os dardos, as flechas de Satanás são mentiras e pensamentos de ódio. O inimigo também nos tenta a duvidar da palavra de Deus. Podemos combatê-lo confiando nas promessas de Deus e em seu poder. Esta peça é faça o aluno ler, o aluno 4 lê Efésios 6,16 e fixe a figura do escudo. Diga, o escudo é a fé em Deus. Fixe a figura das mãos em oração. Lembrem-se do que os motoqueiros usam para proteger a cabeça. Os soldados de Cristo precisam proteger a cabeça. O inimigo quer atacar nossa mente por meio de nossos olhos, ouvidos e boca. Quando colocamos essa parte da armadura na cabeça, cremos nas promessas de Deus, esperando que Ele nos salve. Este é o aluno 5 deve ler Efésios 6,17 e fixar a figura do escudo. O capacete é a certeza da salvação. Aqui está escrito fixar a figura do escudo, mas é fixar a figura do capacete. O capacete é a certeza da salvação. Diga, todas essas peças da armadura servem para nos defender. Quando usamos essas peças, estamos protegidos da cabeça aos pés. Satanás não pode nos fazer mal nenhum. Mas existe uma peça de ataque que é muito importante para vencermos a batalha espiritual. O aluno 6 deve ler Efésios 6,17, a última parte. Atrás da figura da espada e fixá-la no mural. Ao lado dela, coloque a figura da Bíblia. Convide os responsáveis pelas perguntas de quarta-feira que apresentem suas respostas. Nossa espada é a palavra de Deus. Ela é mais afiada do que qualquer espada de metal, com 2 gumes. Quanto mais você usa uma espada de metal, mais corte ela perde. Por outro lado,
A espada do Espírito fica ainda mais afiada à medida que a usamos para estudar e memorizar as Escrituras. Toda manhã, quando o soldado sai para a batalha, ele veste a armadura. Quando nos levantamos todo dia, nossa batalha começa com o eu e o inimigo. Quando tiramos tempo para as devoções matinais, estamos vestindo a armadura de Deus. As coisas que aprendemos nesse momento com Deus nos ajudarão a obedecer e a ser vitoriosos sobre a tentação. Convide os responsáveis pelas perguntas de quinta-feira que apresentem suas respostas. A Bíblia é espada e pode ser usada para atacar. Sabem como? Raquel, aos 10 anos de idade, estava lendo a Bíblia quando um cretino que trabalhava para o pai dela passou e disse: Raquel, não dá para entender esse livro. Nada do que você está lendo é verdade. Olhando para ele, ela disse: Ah, uma coisa na Bíblia que realmente é verdade. O que é? Perguntou o homem. Ela respondeu: A Bíblia diz que nos últimos dias surgirão zombadores e o Senhor é um deles. Raquel é rápida. O ímpio ficou em silêncio, não tinha palavras para responder. O escarnecedor é uma pessoa que zomba da Bíblia e dos cristãos, e o cético duvida de que Deus existe e que a Bíblia é a sua palavra. Raquel era ainda criança, mas tinha uma grande fé em Deus. Acreditava que ela podia silenciar o zombador. O verso bíblico que ela citou diz: Sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro 3:3. Como fez com Raquel, o inimigo pode tentar você a duvidar da palavra de Deus. Você pode resistir a ele, como a menina fez, usando a sua espada, que são os versos bíblicos que você memorizou. Então, se um cético quiser brincar com a palavra de Deus, você pode deixá-lo sem respostas. E Deus será glorificado. Convide os responsáveis pelas perguntas de sexta-feira que apresentem suas respostas. Se nos desapegarmos dos nossos pecados e estudarmos atentamente a Bíblia, logo venceremos as dúvidas. Agora já temos a armadura para nos defender e a espada para atacar. E graças ao nosso querido Jesus, podemos alcançar a vitória. E assim, você estará passando a sua lição para os seus pequenos. Voltando lá para a pergunta do dia. Retorne para a pergunta e ajude os alunos a responder algo como: uma guerra espiritual que acontece em nossa mente e que podemos vencer por meio de Jesus Cristo. Leia com os alunos os versículos da senha, que ajuda a entender a pergunta. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Bom, para o nosso Contando aos Outros, nós temos, temos alguns problemas, que devemos falar para nossos pequenos. Tenho alguns problemas aqui e quero que vocês me ajudem a descobrir a solução, Quem souber qual a peça da armadura usar, deve apontar para a peça, certo? Diremos para eles. Maria foi convidada para participar do trabalho missionário da igreja. Sua velha natureza não quer que ela fale de Jesus a outras pessoas. Por isso, está tentada a não participar. Sente vergonha e medo.
Que parte da armadura ela deve usar para vencer essa batalha? A criança deverá pegar a parte da armadura e apontar, né? Aqui está escrito que ela deve usar o sapato, a pregação do evangelho, né? Que é o sapato da armadura. Jonas, a número 2. Jonas está estudando na escola sobre a teoria da evolução. E o professor de ciências zombou muito da história da criação. Em 6 dias, Satanás está usando o professor para deixar Jonas em dúvida quanto à existência de Deus. Que peças da armadura ele precisa combater para combater a mentira da evolução? Aí você vai esperar. Aí logo você falará para a criança o escudo da fé e o cinto da verdade. Número 3. Marcos foi um menino muito rebelde para os pais. Quando conheceu a palavra de Deus, percebeu seu pecado. Ele pediu perdão a Deus e a seus pais. Mudou de atitude. De vez em quando ele sente vontade de desobedecer de novo. Então Satanás lhe diz que não adianta tentar ser obediente, porque ele é muito mau e não consegue mudar. Ele não tem certeza de sua salvação. O que Marcos precisa usar? O capacete da salvação. A certeza de ser salvo por Cristo. Bom, número 4. Flávia é uma garota muito simpática e gosta de fazer amizades. Na escola, ela tem colegas que não amam a Jesus e que a convidaram para ir a uma balada. Flávia sabe muito bem que esse não é um lugar para onde um cristão deve ir e que sem a proteção dos anjos pode acontecer alguma coisa ruim lá. Que peça da armadura ela precisa usar para vencer essa batalha? A couraça da justiça, a obediência pela fé em Jesus. Temos também outro contando os outros, né? Que diz assim: para que vocês treinem em como usar a armadura de Deus, vocês vão preencher esse formulário. Podem preencher em casa com tranquilidade, se desejarem. Dê uma cópia da atividade Minhas Batalhas, da página 96 para cada aluno. Diga, nesta lição vocês devem colocar as tentações que o inimigo tem usado na batalha para derrotá-los. Ao lado escreva como você pode usar o escudo da fé. Ou outra parte da armadura, para se defender desses ataques. Na última coluna, procure um verso da Bíblia que você possa usar como espada para vencer a tentação. Quando ela se apresentar, procure memorizar esses versos e use-os quando se sentir tentado. Preparem-se para a luta e vencer, pois, como diz o nosso versículo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15:57. Bom, para a nossa lembrancinha, a gente tem a página 93, né? A gente pode estar colocando naqueles palitos transparentes ou no palito de churrasco, né? Aí aqui nós teremos o mal e o bem que existe dentro de nós, né? Quando aceitamos a Cristo, o bem fica querendo vencer o mal e o mal não quer sair. Para que nossas crianças possam compreender, né? Que devemos deixar que o bem vença o mal. Assim termina mais uma pré-aula de número 12. De número 12, semana que vem será de número 13 e acabará a nossa lição, né, desse trimestre. E com essa paisagem maravilhosa, eu venho desejar a vocês, professores, que vocês consigam passar para os seus pequenos que com Cristo podemos tudo, né? Podemos ser vencedores. Ou mais que vencedores, mais que vitoriosos. Amém. Boa semana para vocês. Bom sábado, bom final de semana.